Olá, boa tarde. Eu me chamo Thaís Conceição de Jesus Barbosa Silva, sou discente do curso de segunda licenciatura em Letras e estou gravando essa socialização para a finalização da disciplina de estágio curricular supervisionado, que tem como tutor externo o professor especialista Narciso Cândido Neto. Bom, o meu trabalho, né, o meu projeto, o meu paper, ele teve como tema a contação de histórias na educação básica, um recurso didático para o ensino remoto. Como área de concentração, eu optei pelo ensino de língua portuguesa ou ensino de literatura, tendo como programa de extensão o programa de metodologia e estratégias de ensino e aprendizagem, com um projeto de extensão na área de práticas virtuais de contação de histórias. O produto virtual desta socialização não foi realizado, porque eu já sou docente há 5 anos. Portanto, eu optei pela não realização do produto, né, através de uma declaração que já foi levada ao polo e aceita pelo polo, certo? Bom, em relação aos objetivos do meu estágio, eu elenquei 3 objetivos específicos. O primeiro é o incentivo, né? Incentivar a inserção da contação de histórias na educação básica, no contexto remoto, tendo em vista que hoje nós estamos vivenciando um movimento atípico na educação, né? Foi inserido na educação brasileira o contexto de ensino remoto, certo? O segundo objetivo visa contribuir com práticas preventivas em relação à propagação da pandemia, né, a propagação do vírus da Covid-19, e, por fim, nós temos como objetivo auxiliar na aplicabilidade de recursos online na educação básica, né, tendo em vista que os objetivos, eles visam, né, de certa forma, buscar medidas que visem abrandar, né, todo esse momento atípico e de ressignificação que a educação básica está vivenciando diante da pandemia da Covid-19. Bom, como fundamentação teórica, né, foi elencado alguns autores teóricos que trabalham com o tema, não só com o tema específico da contação de história, mas com temas que visam a prática, né, o incentivo da prática à leitura, o incentivo de novas metodologias na educação básica, o incentivo de novas metodologias no ensino da língua portuguesa, e diante disso, durante todo o nosso processo de elaboração e de fundamentação teórica do trabalho, nós vamos citar, né, diversos autores que permeiam, né, por esses temas que eu acabei de mencionar. Bom, é notório, né, que nós estamos vivenciando, dentro de um contexto geral educacional, um momento de readaptação com a pandemia da Covid-19, e durante, né, dentro do âmbito educacional, nós passamos por um processo de ressignificação, né, onde o professor, o docente, ele teve que buscar novas metodologias, novos recursos, né, que viessem, de certa forma, contribuir com a sua prática docente e também contribuir, né, para a continuação do ensino e do incentivo, né, em relação à sua turma, né, em relação aos discentes. E durante a minha vivência, né, eu observei que, infelizmente, com esse novo contexto de educação remota, novas metodologias e recursos no ensino de língua portuguesa, eles deveriam ser revistos, né? E deveriam, de certa forma, também ser inseridos dentro da prática escolar, né? Tendo em vista, por exemplo, que o SENA ele trabalha com a perspectiva de que novos conteúdos, novas temáticas, elas precisam ser propostas, né, dentro das aulas de língua portuguesa, certo? E aí o Provenzo ele vai trazer também uma reflexão acerca dessa didática, né, acerca dessa inserção de novas tecnologias, principalmente tecnologias que estão focadas nessa educação de ensino remoto, né? E ele visa discutir e refletir acerca disso,
né, que é necessário que o docente, é necessário que o professor ativo, ele insira essas tecnologias, ele trabalhe com novas perspectivas e novos recursos dentro de sala de aula, visando o quê? Visando ocasionar uma transformação positiva nesse processo de ensino e aprendizagem, tá? Além disso, de acordo com sua súmula, né, é necessário que haja uma revisão quanto ao ensino tradicional, aquele ensino normativo, aquele ensino mecânico, estático, principalmente quando nós falamos do ensino da língua portuguesa. Nós sabemos que a disciplina da língua portuguesa, ela é uma disciplina, né, que é focada em várias regras gramaticais, e isso acaba, de certa forma, trazendo, né, um ensino um pouco mecanizado, um pouco estático e tradicional. E a sua súmula vai dizer que não, certo? Que é necessário que haja uma revisão desse ensino normativo, né? E aí eu trabalho com a perspectiva, por que não inserir o recurso, né, a metodologia da contação de histórias dentro da disciplina de língua portuguesa, né, em todos os níveis da educação básica, não só na educação infantil, porque a metodologia, né, da contação de histórias já é um recurso utilizado, muito utilizado, na verdade, na educação infantil. Mas eu trabalho com a perspectiva de alguns teóricos, de alguns autores, né, que esse recurso, essa metodologia, ela pode ser utilizada em diversos níveis da educação básica, como, por exemplo, o ensino fundamental e o ensino médio, tendo em vista que essa metodologia ela trabalha com incentivo da leitura, né? Tendo em vista que essa metodologia ela trabalha com incentivo, por exemplo, da dinamicidade, do desenvolvimento da criticidade do aluno, do desenvolvimento da reflexão crítica desse discente em sala de aula, a partir do momento que ele está fazendo novas leituras e trabalhando com essas leituras, certo? Durante, né, os trabalhos propostos em sala de aula, né? Como, por exemplo, eu trago aqui para vocês a citação da Abramovich, né? Onde diz o seguinte: é ouvindo histórias que se pode sentir, né? Também emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, mas a tranquilidade, tantas outras mais. E viver profundamente tudo que as narrativas provocam em quem as ouve, com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas fez ou não brotar, pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do imaginário. A leitura, ela trabalha com essa perspectiva, com a perspectiva da imaginação. E ao mesmo tempo que essa leitura trabalha com a perspectiva da imaginação, ela também trabalha com a perspectiva de um desenvolvimento crítico. Ela trabalha com a perspectiva da interação, ela trabalha com a perspectiva de desenvolver nesse discente um pensamento mais fundamentado teoricamente. Quem ler muito sabe se expressar. Quem ler muito sabe escrever. Quem ler muito sabe discutir sobre qualquer assunto. Então, quando eu proponho, né, a inserção da metodologia de contação de histórias na educação básica, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, eu viso não só o desenvolvimento imaginário desse aluno, mas o seu desenvolvimento crítico e reflexivo, né, em diversos níveis. A partir do momento que, a cada nível, né, essa metodologia ela vai ser abordada de uma forma diferenciada e mais aprofundada, né? Por exemplo, é interessante que o professor, o docente, ele tenha na metodologia de contação de histórias um recurso que não esteja voltado apenas para a educação infantil, até porque a literatura, né, a disciplina da literatura, ela não pode estar relacionada apenas ao infantil, ao juvenil, né? Como, por exemplo, segundo Cadamartori, né, a literatura ela é a arte e ela é o prazer, e ela não pode estar apenas relacionada ao público juvenil, certo? E a partir do momento que nós trabalhamos com a literatura, nós também trabalhamos com a leitura, né? O desenvolvimento e a motivação de uma prática de leitura,
certo? Como, por exemplo, Santos e Magalhães, eles ressaltam que a leitura é a maneira mais antiga, é a maneira mais eficiente de qualquer ser humano adquirir conhecimento. É claro que o conhecimento empírico, através das experiências, né, são fundamentais, mas a gente sabe que existe um conhecimento propriamente dito que também é conquistado através da prática da leitura, né? Porque a leitura ela te estimula. A leitura ela estimula o funcionamento da memória, ela vai aprimorar, de segundo, né, os Santos e Magalhães, a capacidade interpretativa do indivíduo, o seu raciocínio lógico, o seu raciocínio ativo. Ela vai proporcionar ao leitor um conhecimento mais amplo, uma visão de mundo, certo? Então, essa metodologia da contação de histórias, né, inserida na educação básica, visando o estímulo de todas essas áreas, se mostra fundamental dentro dessa nova perspectiva educacional que nós estamos visando, que nós estamos vivenciando, melhor dizendo, atualmente, nesse contexto de educação remota. Bom, em relação à minha vivência de estágio, né, não foi uma vivência fácil, né? Volto a dizer, volto a mencionar, nós estamos vivenciando um momento atípico, né, de pandemia. Portanto, o estágio ele foi efetivado de uma forma atípica a partir de observações virtuais. A escola, né, em que eu escolhi efetivar o estágio foi o Centro Educacional Nossa Senhora de Nazaré, uma escola que eu já sou docente. Ela tem localização na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Ela atende o turno matutino e vespertino e vai da educação infantil até o ensino médio, certo? A proposta pedagógica da escola foi elaborada por toda a equipe, né, e comunidade escolar, certo? Tem uma proposta para o desenvolvimento de cada fase, do ensino fundamental 1 até o ensino médio, né, buscando objetivar uma formação básica de crianças, de adolescentes, com qualidade, para o caminho do conhecimento, do desenvolvimento, do estímulo ao raciocínio lógico, certo? Para o desenvolvimento e construção de habilidades previstas na BNCC, tá? E quanto ao ensino médio, para o desenvolvimento e formação, né, de estudantes aptos a exercerem, né, a sua cidadania e, de certa forma, serem atuantes, né, na sociedade, no mercado de trabalho e obterem, né, de certa forma, um resultado positivo no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, certo? A escola, ela possui 2 prédios, uma boa estrutura física. Durante esse contexto de pandemia, ela optou pelo ensino híbrido, ou seja, ela dividiu as turmas em grupos, né? Onde metade da turma assiste presencialmente e a outra metade, né, assiste de forma remota pela plataforma Zoom. Como metodologia de estágio, nós optamos primeiramente pela observação das aulas e, posteriormente, nós fizemos um recolhimento de dados, tanto da escola, da estrutura física, da sua proposta pedagógica, quanto de teóricos, né, que trabalhassem com o tema que foi proposto por mim, né, ser desenvolvido no meu paper, tá, de estágio. Em relação ao IDEB da escola, nós não encontramos, né, dados que viessem a posicioná-la em um IDEB propriamente dito. No entanto, nós encontramos o ranking da escola no Enem, certo? Nos anos de 2018, 2019, 2020. Tendo em vista que o ranking do ano de 2021 ainda não está disponível. Em 2018, a escola ocupou a 16ª posição no Enem. Em 2019, a escola ocupou a 12ª posição no Enem. E em 2020, ela permaneceu com a 12ª posição. Ressalta-se aqui que a posição de 12º lugar é de suma importância dentro do contexto educacional da cidade de São Luís, né, que contempla mais de 60 escolas, e o Centro Educacional, né, Nossa Senhora de Nazaré,
de certa forma, tem ocupado, né, e mantido uma posição aí de destaque dentro do ranking, né, do Enem, certo? Em relação ao IDEB da cidade, nós observamos que ele se manteve em equilíbrio, né, nos anos de 2015, 2017 e 2019, que foram os dados encontrados, certo? E disponíveis na internet. O IDEB ficou de 4,0. Ressalta-se aqui que o previsto era 3,6, né? Então, consequentemente, o IDEB da cidade de São Luís, ele se manteve acima do esperado, né, durante esses anos que estão disponíveis na tabela, ok? Bom, como conclusão, né, e como mencionado no início desta socialização, o trabalho de desenvolvimento desse estágio, ele foi um trabalho desafiador, tendo em vista que nós estamos vivenciando, de fato, um cenário atípico, né, onde o contexto educacional ele passou por todo um processo de readaptação e de ressignificação, com a inserção, né, do ensino remoto em algumas escolas, do ensino híbrido em outras. Portanto, não foi fácil, no entanto, a experiência foi gratificante, né, e muito positiva. Toda experiência é válida, né, diga-se de passagem. E durante todo esse processo e desenvolvimento desse trabalho, né, observou-se como é necessário a inserção de novas metodologias, recursos e práticas dentro da disciplina de língua portuguesa e literatura, né, principalmente metodologias e recursos que visem, né, o estímulo da leitura, da literatura, do desenvolvimento imaginário, crítico, reflexivo desse público discente, tendo em vista que as práticas de leitura, né, se tornaram cada vez mais deficientes dentro desse novo contexto de educação remota. Portanto, fica bem claro, né, a importância da inserção da contação de histórias, não só na educação infantil, mas como uma metodologia, como um recurso a ser utilizado também no ensino fundamental e no ensino médio, ok? Eu agradeço a apresentação, agradeço a consolidação desse trabalho. Aqui nós temos os slides de referências, né, todos os teóricos e sites consultados para a elaboração desse projeto, e muito obrigada a todos.